Senhoras e senhores, boa noite. Mais uma vez é com muita alegria que eu venho informar que esse é o último dia do nosso evento. Uma pena, né? Esse evento que é a Faculdade de Administração, de Ciências Contábeis e Economia, a FACE, da Universidade Federal da Grande Dourados, juntamente com o Centro Acadêmico do curso de Ciências Contábeis, Luca Paciolo, e os professores do curso de Ciências Contábeis, dizer que nós estamos honrados em receber a todos virtualmente, apenas hoje, nessa 12ª edição do Simpósio de Contabilidade e Finanças, que adotou por tema esse ano inovações no mercado financeiro e os impactos na contabilidade. Impactos esse do formato de e-commerce, PIX e criptomoedas. Na segunda-feira, nós tivemos a palestra de abertura do evento, que foi proferida pelo Dr. Fernando Múrcia da FEA, da USP, com a temática desse evento, né? E na terça-feira nós tivemos uma mesa redonda com a professora doutoranda Joelma Cordeiro Cândido, doutoranda em Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Educação à Distância na Espanha, e por sinal, ambos tiveram falas brilhantes, ela abordando sobre criptomoedas, né? Eu ainda faço um lembrete de que esse simpósio, promovido por nós desde 2010, ele tem por objetivo exatamente isso, né? Promover esse espaço de discussão, também de debates nessa área de contabilidade e finanças, entre acadêmicos, entre professores e também entre profissionais. É com muito prazer que eu me manifesto aqui, enquanto coordenadora desse projeto de extensão, para dar as boas-vindas a todos, desejando um ótimo evento, sendo que hoje ele acontece no formato virtual. Então que se repita nessa noite o sucesso das noites anteriores, que foram no formato híbrido e presencial. Então, para tanto, hoje nós vamos ter a apresentação de trabalhos, e eu convido o professor Dr. Rafael Martins Noriller, que, além de ser o coordenador do curso de Ciências Contábeis, ele também é o presidente da comissão científica desse evento, convidando também os demais avaliadores para que possam conduzirem a apresentação dos trabalhos dessa noite. Para os inscritos, eu lembro ainda que o link de presença do evento, só para hoje, quarta-feira, será postado logo mais, para aqueles que precisam e que desejam receber os certificados. Então, professor Rafael, a palavra é totalmente sua. Fique à vontade para a exposição e apresentação dos trabalhos. Boa noite a todos. Inicialmente, parabenizo os autores que submeteram seus trabalhos em nosso evento, trabalhos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de dissertação de mestrado, enfim, trabalhos que falam desde a contabilidade gerencial, contabilidade tributária, até a questão ambiental. Trabalhos que demoraram semanas, meses, né? Então, nosso profundo agradecimento a esses autores. Agradecemos ainda aos avaliadores que acabaram contribuindo com questões pontuais, né? Sempre sugerindo melhoria para esses trabalhos. Nesse sentido, o evento contou esse ano com mais de 20 trabalhos aprovados, né? Então é um número expressivo, trabalhos da região Nordeste, trabalho da região Sul e também trabalhos concentrados, né, na UFGD. E desses trabalhos foram selecionados apenas alguns, né, para estar sendo apresentados hoje, e essa questão de apresentação foi realizada por acessibilidade, né? Então não tem pontuação ou alguma coisa nesse sentido. E os outros artigos que foram disponibilizados à apresentação podem ser acompanhados, né, pelo site da FACE UFGD no 12º SICONF. Obrigado, e agora iniciaremos a apresentação desses trabalhos. Análise do nível de adoção de relato integrado, aluno Rodrigo Bonetti, orientadora professora Elise Sorgerzaro. Em 2013, o IIRC lançou uma estrutura para a elaboração do relato integrado e também um projeto piloto, do qual algumas empresas brasileiras aderiram, passando a adotar relato integrado de maneira voluntária. Para ser considerado relato integrado, deve seguir a estrutura do IIRC, que estabelece 3 conceitos fundamentais, 7 princípios básicos e 8 elementos de conteúdo. Cada
elemento corresponde a uma pergunta que a empresa deve responder. Um desses elementos de conteúdo é o da visão geral organizacional. Para atender esse elemento de conteúdo, a empresa deve responder o que ela faz e sobre que circunstâncias. Esse elemento ele é composto pelo ambiente interno e o ambiente externo. Zaro fez um estudo em 2015, estudou os relatórios de 2013 das empresas brasileiras que participaram do projeto piloto do IIRC, analisou as características gerais desses relatórios e também a maneira que essas empresas atendiam a todos os elementos de conteúdo propostos pela estrutura do IIRC. É um estudo extenso que tem cerca de 170 páginas e no final desse estudo, Zaro sugeriu que em estudos futuros seja feita análise comparativa de relatórios de vários anos dessas empresas para identificar as mudanças nesses relatórios. É diante dessa sugestão que definiu-se como objetivo geral do trabalho identificar as mudanças nos relatórios de 2013, 2016 e 2020 das empresas brasileiras pioneiras do projeto piloto do IIRC, quanto às características gerais e ao atendimento do elemento de conteúdo visão geral organizacional em seu componente ambiente interno. O referencial teórico aborda sobre o relato integrado, a origem, o conceito e estudos relacionados. É uma pesquisa descritiva. Primeiro, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os temas de desenvolvimento sustentável, IIRC, relato integrado e visão geral organizacional. Depois foi aplicada a técnica de análise de conteúdo nos relatórios de 2016 e 2020 das mesmas empresas estudadas por Zaro e com as mesmas categorias de análise utilizadas por ela, para identificar as categorias gerais desses relatórios, a divulgação das categorias e a menção dos capitais. Logo em seguida foi comparada essas informações obtidas dos relatórios de 2016 e 2020 com as referentes aos relatórios de 2013, apresentadas no estudo de Zaro, feito em 2015. O quadro azul mostra as categorias utilizadas, são 8 no total, são detalhamentos, cada categoria é um detalhamento para ajudar a responder a pergunta o que a organização faz e sobre que circunstâncias. E o quadro do lado, o quadro 3, mostra as palavras ou expressões utilizadas para buscar nos relatórios por cada categoria. Como resultado de discussões em relação às características gerais dos relatórios, tem esse gráfico mostrando a variação na quantidade de páginas. De 2013 para 2016 teve um aumento na quantidade média de páginas de 1,7 páginas, e de 2016 para 2020 teve um aumento de 69,7 páginas. O quadro do lado mostra as diretrizes da GRI utilizadas nos relatórios dessas empresas nos 3 anos. Apenas com essas informações da quantidade de páginas e das diretrizes da GRI utilizadas, não é possível determinar se os relatórios ficaram mais concisos ou não, porque outros fatores influenciam no tamanho desses relatórios, como a quantidade e o tamanho das fontes, das letras, de imagens, da materialidade. Então é necessário um conjunto de informações maior para identificar se os relatórios ficaram mais concisos ou não. Quanto à divulgação das categorias, nenhuma empresa divulgou todas as categorias em nenhum dos anos. A visão foi a categoria menos divulgada nos relatórios de 2013 e a composição acionária nos relatórios de 2016 e 2020. Algumas categorias foram divulgadas por todas as empresas em determinados anos, como, por exemplo, a estrutura operacional e as principais atividades, que foram divulgadas em todos os relatórios de 2013 e de 2016 e 2020. Quanto à menção dos capitais, o capital social e de relacionamento foi o capital de maior destaque em todas as categorias, nos 3 anos, seguido do capital financeiro, e os de menor destaque foram o capital intelectual e o manufaturado.
O IRC afirma que a empresa não precisa reportar capitais indiretos ou insignificantes para a empresa. A categoria composição acionária foi a que teve a menor quantidade de dimensão de capitais nos 3 anos. Essa pesquisa ela dá um feedback de quais informações as empresas estão deixando de divulgar ou poderiam divulgar de maneira diferente, o que contribui para as empresas melhorarem seus futuros relatórios integrados. Também contribui para a sociedade e para os usuários, já que esses vão se beneficiar de relatórios de maior qualidade. Bom, para o trabalho apresentado pelo acadêmico Rodrigo, a indicação de revista seria a Revista Mineira de Contabilidade, uma revista muito boa. E quanto ao trabalho, as sugestões de avanço seria escolher um setor específico, né, da Bolsa de Valores brasileira e, de repente, verificar o histórico, né, de avanço, né, no atendimento ao relato integrado. Então, seria basicamente verificar o que vem acontecendo de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 até o ano de 21, e especificamente um setor que poderia ser o setor financeiro, poderia ser o setor exportador, poderia ser um setor voltado à energia, né, ou saneamento básico, enfim, nesse sentido, deixar o estudo mais específico possível. Obrigado. O título do artigo é Aplicabilidade da contabilidade gerencial no controle de estoque obsoleto em uma loja de autopeças em Rio Brilhante MS, feitos pela acadêmica Bruna Cristina Monteiro Viana e o professor doutor Antônio Carlos Vaz Lopes. Seguindo então, o artigo ele tem como desenvolvimento contribuir com informações importantes sobre questões do controle em gestão de estoque para uma empresa, gestão de estoque, contabilidade gerencial, uma vez que se faz necessário para a saúde financeira da empresa ter um estoque não acumulativo, porém que satisfaça as necessidades e atendimento ao cliente. Assim, o nosso artigo ele busca responder à seguinte questão de pesquisa, que é como as informações da contabilidade inicial podem ser aplicadas ao controle de estoque obsoleto em uma empresa de autopeças, que é nossa pesquisa de campo. Nosso trabalho está voltado em cima de uma empresa de autopeças em Rio Brilhante MS, focadas em comércio de peças automotivas leves e pesadas, mas mais focadas para leve, onde a gente pegou 3 amostras de peças para fazer o nosso trabalho. O objetivo do artigo, ele tem por identificar o sistema, né, de controle gerencial utilizado na empresa de autopeças, fazer um levantamento da forma de controle de estoque obsoleto utilizado na empresa, propor um sistema de controle de estoque obsoleto adequado para a empresa após a análise do artigo. O referencial teórico do artigo, ele busca na parte de conteúdos, englobar na parte de contabilidade gerencial, controle de estoque obsoleto, gestão de obsolência dos estoques a gente tem, e a natureza da demanda e influência para a geração de estoque obsoleto. Então essa é uma parte dos conteúdos de referencial teórico. Na parte de metodologia, a gente utilizou de 5 métodos: a quantitativa, descritiva, qualitativa, documental e pesquisa de campo. A quantitativa e descritiva, elas foram a quantitativa na análise de vendas em um período de 5 meses, de julho a novembro de 2021. A descritiva na parte de identificar e análise de dados, comparação de dados. A qualitativa na parte de observação e perspectiva de qualidade do produto durante o tempo. A documental e a pesquisa de campo, elas foram na parte de análise de sistema, coleta de dados e interpretação de fatos da autopeças. Resultados e discussões. Então, através da coleta de dados, né, do sistema, a pesquisa documental e pesquisa de campo, se obteve a figura 1, que mostra como foram as saídas das 3 peças selecionadas. E assim, conforme o extrato percebe que se a saída dessas peças deixa a desejar. São estoques que ficam parados por meses, e aí você vê a oscilação dependendo de mês a mês. Então, esse relatório a gente obteve de 5 meses, de julho a novembro, e você vê a oscilação de vendas.
Ainda levando em consideração que foi analisado o sistema da empresa, observou-se a utilização do método EPS, que é o último a entrar e o primeiro a sair, não só na parte de venda, mas a questão de saída de produtos também, que são vendidos primeiros, e assim ficando um estoque obsoleto, ficando um estoque para trás. Tendo então como considerações finais do artigo, a realização desse estudo, ele comprovou a importância da contabilidade gerencial como geradora de informações para controle na empresa, uma vez que se observou que o controle de estoque e a contabilidade gerencial, elas devem ter uma conectividade, um encaixe para dar certo. A realização constante e verificação de estoques faz-se necessário para a minimização ao máximo da existência de estoque obsoleto. A contabilidade gerencial é importantíssima ferramenta de gestão em todo o processo de desenvolvimento empresarial, pois não é somente controle de entradas e saídas, mas sim um controle, investimento, aplicabilidade e gestão contábil. Assim, a empresa tendo a gestão contábil e administrativa eficaz por meio de planejamento e estratégias, alcançará seus objetivos com o mínimo de risco. Assim, a gente utilizou como referências principais, a gente tem mais, mas é Martins, Oliveira e Padovese e Werneck. Então, continuando, o artigo apresentado pela Bruna, nós temos como indicação a revista FSA, que é uma revista interessante para o trabalho. O trabalho ele destaca muito bem a importância da contabilidade gerencial para as pequenas empresas. Um ponto interessante para avançar no trabalho seria destacar que o custo é muito alto da contabilidade gerencial para as pequenas empresas, então a maioria acaba optando por não gastar, não investir muito nesse ponto. O enfoque do trabalho ficou muito voltado ao estoque, então seria interessante também explorar um pouco mais a parte econômica desse estoque, quem está financiando o ciclo de caixa, o ciclo operacional desse estoque, e ao mesmo tempo pensar em alternativas para maximizar essas vendas e ao mesmo tempo melhorar a receita da instituição. Tentar explorar às vezes algum mercado virtual, alguma coisa nesse sentido, para diluir os custos de manter um estoque às vezes muito alto para a instituição. Então, a contribuição principal desse trabalho é maximizar um pouco mais esse estudo da contabilidade gerencial e não ficar apenas focado no estoque da instituição. Obrigado. Olá, sou a acadêmica Jennifer de Oliveira Gomide, sou do curso de Ciências Contábeis do UFGD. O tema do meu artigo é a evolução temporal das produções científicas sobre o Salão Parceiro. Minha orientadora foi a professora doutora Raquel Prediger Anjos. Bom, em 2012, foi criada a Lei 12.592, em que reconhece o exercício das atividades dos profissionais cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Em 2013, foi criado um projeto de lei de número 5.230 que propõe a legalização de parceria adotada nos estabelecimentos de beleza e estética. E apenas em 2016, no dia 27 de outubro, que foi sancionada a Lei 13.352, chamada de Lei do Salão Parceiro. A Lei do Salão Parceiro, ela alterou a lei que regulamentou a profissão para reconhecer e formalizar a relação de parceria entre os profissionais e os proprietários dos estabelecimentos de beleza, barbearia, esmaltaria ou clínicas de estética. O objetivo deste estudo é investigar a evolução temporal da produção de pesquisas científicas que relacionam a Lei Salão Parceiro, vista sua importância para o desenvolvimento deste nicho de mercado do Brasil. O referencial teórico. A Lei do Salão Parceiro ela surgiu para normatizar uma prática que já era comum na área da estética, e com isto será feito um contrato de parceria entre o prestador de serviço e o proprietário do estabelecimento.
Bom, além de cumprir com suas responsabilidades, o salão parceiro ele deverá ser obrigatoriamente uma pessoa jurídica e possuir um CNPJ. Ou seja, neste caso, não há possibilidade de ele ser um optante pelo MEI. Lembrando que o contrato só será válido se ele estiver de acordo com a legislação 13.352. E nesse contrato precisa estar descrita todas as condições de parceria. Já o profissional parceiro, ele poderá ser classificado como autônomo, microempreendedor individual, empresário de micro ou pequena empresa. A metodologia. Por meio da estatística descritiva, este estudo verificará aspectos quantitativos bibliométricos de periódicos científicos nacionais, apresentará os resultados da pesquisa segregado por sua quantificação, temática, tipologias metodológicas e procedimentos da pesquisa contábil. Para a realização dessa pesquisa, foi coletada as publicações nacionais disponibilizadas na plataforma do Google Acadêmico, que caracterizam a população da presente pesquisa, sendo a amostragem todos os artigos encontrados na plataforma que apresentem no conteúdo os termos salão parceiro e contabilidade entre os anos de 2016 e 2021. Resultados e discussões. Quantificação da pesquisa. Os artigos analisados totalizaram em 20 autores, sendo que nenhum deles se repetem. As pesquisas possuem uma média de 1,57 autores por artigo. Nas tipologias metodológicas da pesquisa contábil, os trabalhos que relacionam a lei do salão parceiro e a contabilidade destacam-se pela quantidade de pesquisa empírica, que representa 64%, enquanto as teóricas são 36%. Também foi selecionadas pesquisas pela forma da publicação. Das 14 pesquisas, 4 são artigos científicos, 1 livro e os demais são trabalhos de conclusão de curso. Além dos números de autores, este estudo bibliométrico analisou a quantidade de pesquisas já publicadas sobre o tema da legislação do parceiro, da lei do salão parceiro. Os procedimentos da pesquisa. Nos procedimentos da pesquisa, a análise dos procedimentos verificou haver 5 estudos de caso, sendo este 35,7% e as mesmas quantidade de ser estudo estatístico baseado em questionário aplicado a empreendedores, ou pesquisa de mercado, ou estudantes de contábeis. Os documentos totalizaram em 28,6%, ou seja, 4 das pesquisas encontradas são teóricas. Foi encontrada ainda uma pesquisa que envolve análise de dados de multicasos, como podem ser vistos aqui neste gráfico. Foram encontrados 5 grupos de temas entre as pesquisas selecionadas para análise. As considerações finais. Visando analisar este nicho de mercado, essa pesquisa buscou verificar publicações disponibilizadas na plataforma do Google Acadêmico que apresentam características dessa população da presente pesquisa. A amostragem selecionada foram todos os artigos encontrados na plataforma em que apresenta no conteúdo os termos salão parceiro e contabilidade entre os anos de 2016 e 2021. Os estudos analisados indicaram que a grande maioria dos artigos são empíricos, sendo metade deles de estudos de caso e outra metade de estudos estatísticos, baseados em questionários aplicados ou a empreendedores, ou pesquisa de mercado, ou estudantes de curso de contábeis. Aqui estão as referências utilizadas para o embasamento do artigo. Boa noite. Eu vou abordar algumas considerações sobre o artigo Evolução Temporal das Produções Científicas sobre o Salão Parceiro. Eu gostaria de iniciar parabenizando a escolha da temática feita aí pelos autores, tendo em vista que ela é uma temática importante, considerando aí a expressividade do setor de beleza e estética no nosso país, a empregabilidade que esse setor oferece aí todos os anos, considerado aí um setor que cresce a cada ano no país. Também gostaria de ressaltar que a temática escolhida é uma temática recente, principalmente porque ela está vinculada a uma legislação nova, datada aí de 2016, que é a Lei 12.592. Então, essa característica mostra a necessidade de pesquisas vinculadas aos impactos
que essa legislação trouxe no cotidiano desse setor. Tá? O artigo ele tem aí como ponto positivo na sua introdução realizar uma contextualização que vai mostrar, né, que traz as características tanto do setor de beleza e estética no nosso país, quanto da sua importância econômica e também da importância que essa legislação trouxe após a sua implementação. Então, essa caracterização, essa contextualização auxilia os leitores na compreensão sobre a temática. O artigo ele se propõe realizar um estudo bibliométrico e todas as características necessárias para a realização de um estudo bibliométrico foram abordadas na metodologia. Esse também é outro ponto positivo do artigo, considerando que se houver o interesse de outros autores em reaplicar essa pesquisa futuramente, eles têm aí algumas características bem definidas e que poderão dar suporte aí para os próximos trabalhos, né, dar suporte para os procedimentos metodológicos dos próximos trabalhos. Os resultados, eles vão... Olá, meu nome é Tassiele Maria Lopes e sob orientação da professora doutora Maria Aparecida Farias, o tema abordado é os indicadores de benchmarking em municípios brasileiros sob a ótica dos ODS. A iniciativa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável surgiu em meados dos anos 2000, onde 193 líderes mundiais e membros da ONU se comprometeram em criar, planejar e executar ações que atingissem o bem-estar econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade. Os ODS são fundamentais para o futuro das cidades em função de seus complexos desafios. Isso porque o governo e sociedades locais assumem um conjunto de compromissos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo geral desse estudo é comparar o Índice de Desenvolvimento Sustentável das cidades que possuem população igual ou maior a 1 milhão de habitantes em relação ao cumprimento dos ODS. No referencial teórico, foi abordados dois temas, a gestão pública e os indicadores de benchmarking. Na gestão pública, a prática que deve ser aprimorada para o alcance de determinados fins no caso do setor público. A gestão existe para reduzir a pobreza por meio de redistribuição tributária, para melhorar a educação, para aumentar a competitividade da economia, para elevar a conservação de recursos naturais, para preservar, estender e expandir a cultura. Os indicadores, eles é um processo sistemático e contínuo para classificar os produtos, serviços e processos de trabalho das organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas com o propósito de realizar melhorias. Na metodologia foi realizado um estudo documental, exploratório e quali-quantitativa. As cidades analisadas ficam situadas no Brasil em diversas regiões. Os dados dessa pesquisa foram coletados no banco de dados do website Programa Cidades Sustentáveis. Foi estabelecido que o estudo se limitaria a cidades com população igual ou superior a 1 milhão de habitantes. Nesse primeiro quadro, foi relacionado um ranking das cidades com maiores indicadores de ODS. Na ODS 7, ele trata da universalização do serviço de energia de forma confiável, moderna e a preços acessíveis. Também preconiza o aumento da participação de energia renovável na matriz energética global. A cidade de Curitiba vem se destacando com diversos projetos para expansão de energia renovável, sendo a capital brasileira melhor classificada no cumprimento das ODS. Na ODS 14, ela busca conservar e utilizar oceanos, mares e recursos marinhos de forma sustentável. Com base nisso, o município de Salvador obteve pontuação máxima, com projetos que têm surtido efeito, como o Ambientaliza Salvador, que consiste em grupos voluntários para a conscientização da população na limpeza das praias. Agora, na segunda tabela, foi destacado um ranking das cidades com menores indicadores de ODS. Novamente aparece a ODS 14, onde ela tem o objetivo de conservar e utilizar os oceanos, mares e recursos marinhos de forma sustentável. O município de São Luís ele tem uma péssima pontuação nesse ODS, com muita dificuldade de implementação dos projetos e alcance dos objetivos propostos.
Logo em seguida, foi destacado a ODS 15, que diz a respeito da proteção, restauração e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, de água doce e seus serviços. Nessa ODS foram destacadas 4 cidades: Goiânia, Guarulhos, Salvador e São Luís. Dessa forma, não foi possível obter resultados sobre o que falta implementar nessas cidades ou projetos que já possam ter iniciados e não foi encontrado informações sobre isso. Conclui-se que é preciso avançar na geração e compilação de mais dados para obter uma visão mais abrangente do alcance da Agenda 2030. A não existência de um sistema de informação organizado para o fluxo de dados de forma padronizada, que sirva de recurso de pesquisa para implementação parcial ou total dos ODS, prejudica as cidades em obter alternativas para alcançar os objetivos estabelecidos. O estudo tem como limitação a falta de divulgação de informações de dados pelos municípios e a pouca exploração dos objetivos abordados pelos ODS. Espera-se que o estudo possa contribuir para a construção do conhecimento, possa ser aplicado no desenvolvimento social e auxiliar para estudos futuros e que a discussão contribua para tornar possível a implementação das iniciativas necessárias para superar os obstáculos apresentados. E aqui no final, consta-se as referências principais utilizadas no estudo. Bom, então, continuando, como sugestão de revista para o artigo apresentado pela Tassiane, seria a revista Ambiente Contábil, uma revista interessante, e o trabalho, por se tratar de ODS, é extremamente interessante. Ele tem um enfoque voltado às cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e como sugestões interessantes, já pensando nessa revista, seria interessante explorar um pouco mais quais são as políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas para melhorar esses indicadores, principalmente das capitais, que não reportaram indicadores interessantes. Então, por exemplo, uma capital que obteve a maior nota poderia servir de modelo para a capital que apresentou um indicador não interessante. Então, essa integração seria interessante e, dependendo, tentar explorar esses pontos para maximizar e melhorar os resultados da pesquisa. Obrigado. Me chamo Pamela Rocha, sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFGD. Meu orientador é o professor Rafael Martins Norler. O tema do meu trabalho é nível de compatibilidade entre concursos da Receita Federal e o curso de Ciências Contábeis da UFGD. O trabalho tem como problema de pesquisa avaliar se o curso de Ciências Contábeis auxilia os egressos do curso a concorrer a cargo público, tendo em vista as características do mercado de trabalho em que o concurso público é uma opção de carreira atrativa, por oferecer maior chance de estabilidade e rentabilidade. Nesta perspectiva, é fundamental compreender o processo de formação acadêmica e se este contribui de forma significativa para a inserção daqueles que optam pela carreira pública. O objetivo geral do trabalho é analisar se o inventário do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Grande Dourados supre as necessidades dos formandos que buscam ingressar em carreira pública com enfoque no concurso público para auditor fiscal da Receita Federal. A amostra para desenvolvimento da pesquisa foi realizada através de provas anteriores para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, em comparação às disciplinas ofertadas no curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Grande Dourados. Foi analisada a prova de auditor fiscal da Receita Federal do ano de 2014, que continha 140 questões objetivas e 2 discursivas. O enfoque do trabalho foi em cima das questões de conhecimento específico, relacionando-as com o PPC do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Grande Dourados. De acordo com o quadro 1, podemos ver que os conhecimentos específicos cobrados na prova para auditor fiscal da Receita Federal, elas compõem um total de 70 questões, equivalendo a 50% da prova. Na análise da prova para auditor fiscal com o tema Direito Tributário, constatou-se que o curso de Ciências Contábeis ele não possui uma disciplina específica. Porém, existem outras disciplinas do curso que, de maneira isolada, atendem ao conteúdo cobrado em prova.
sendo assim as disciplinas de Direito do Trabalho e Contabilidade e Planejamento Tributário. Foi possível identificar que os tópicos sobre imunidade tributária, dívida ativa e crédito tributário, cobrados dentro do tema Direito Tributário, não foram abordados na ementa do curso de Ciências Contábeis, sendo assim 20% da prova sobre o tema Direito Tributário não foi atendida. Com o que se refere o tema Auditoria, o curso de Ciências Contábeis ele possui uma disciplina com a mesma intitulação, porém notou-se a falta dos tópicos cobrados em prova sobre transações e eventos subsequentes e amostras, os quais não constam na ementa do curso de Ciências Contábeis. Sendo assim, 20% das questões referentes a este tema não foram atendidas. No tema sobre contabilidade geral e avançada, em comparação ao inventário de ciências contábeis, constatou-se que há disciplina correspondente, porém os tópicos cobrados em prova abrangem outras disciplinas do curso, como Introdução à Contabilidade, Contabilidade Societária, Contabilidade Intermediária 1 e 2, Contabilidade Avançada 1 e 2 e Análise de Demonstrações Contábeis, representando 100% dos tópicos cobrados na prova, no total de 20 questões. Sendo assim, o curso de Ciências Contábeis, neste quesito sobre contabilidade geral e avançada, atende toda a demanda de questões relacionadas referentes a este tema. Sobre o tema Legislação Tributária, foi abordado tópicos como impostos federais e tributação sobre o lucro, o qual o inventário da disciplina de Contabilidade e Planejamento Tributário possui conteúdo relacionado. Conclui-se que 100% do tema foi atendido pelo curso. Na análise sobre o tema Comércio Internacional e Legislação Aduaneira, não foram encontradas disciplinas compatíveis dentro do curso de Ciências Contábeis. Portanto, o curso ele não atende esta demanda, totalizando um total de 15 questões. Na análise realizada, evidencia-se que o curso de Ciências Contábeis da UFGD, de maneira geral, é relevante para os egressos, pois contém em grande parte o conteúdo cobrado em prova. Porém, destaca-se a importância de agregar aos conteúdos que não foram contemplados, como legislação aduaneira e comércio internacional, sabendo que o conhecimento sobre estes temas é de suma importância para o profissional contábil, pois atua no controle e fiscalização utilizando a legislação como base. Boa noite, eu vou fazer algumas contribuições em relação ao artigo Nível de Compatibilidade entre concursos da Receita Federal e o curso de Ciências Contábeis da UFGD. Inicio parabenizando os autores pela escolha da temática. É uma temática interessante do ponto de vista do ensino em contabilidade. É o tipo de temática que causa reflexões e contribuições para o curso realizado aí na UFGD, porque ela vai provocar, né, uma reflexão em relação ao perfil profissional que o curso está inserindo no mercado de trabalho. E essas reflexões é o que auxiliam os docentes a tomarem melhores decisões quanto à estrutura curricular oferecida no curso de Ciências Contábeis. Então, considerando esse aspecto, a gente pode verificar que é um estudo que traz algumas contribuições significativas para a própria instituição de ensino. A justificativa utilizada no estudo vai falar sobre a questão da importância aí do setor público para a oferta de vagas para os profissionais contábeis. E essa oferta de vagas, ela não se restringe à Receita Federal. Ela também está sendo realizada por prefeituras, pelo governo, né, do estado, governo federal, aí por diversas instituições que fazem uso da mão de obra
dos profissionais da contabilidade e que se totalizarem aí essas vagas, a gente vai poder perceber a importância do setor público para a ocupação dos profissionais contábeis. Então, considerando essa justificativa, a gente deve, dentro do currículo, né, do curso de Ciências Contábeis, abordar também questões relacionadas ao setor público. Tá? Meu nome é Joyce Martins Rodrigues, acadêmica de Ciências Contábeis da UFGD. O tema do meu artigo é Comportamento do emprego formal de mulheres migrantes na região centro-oeste brasileira. Através de pesquisa, foram identificadas características do emprego formal relacionada ao sexo feminino de brasileiras e não brasileiras, para a mesma localidade e ano. Então, o objetivo do meu artigo foi analisar o emprego formal ocupado por mulheres migrantes internacionais residentes em Mato Grosso do Sul. Os resultados que foram obtidos mostram diferenças nas características do emprego formal no estado. Com isso, vamos observar que as regiões mais populosas concentram o emprego formal ocupado por mulheres brasileiras ou migrantes internacionais. Os dados coletados referem-se ao ano de 2020, que é o mais atual disponibilizado na Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. No trabalho, foi abordado o número de empregos formais por sexo e setores do IBGE, existentes em Mato Grosso do Sul em 2020. Abordou-se características relacionadas ao quantitativo de mulheres brasileiras e não brasileiras, atuantes no mercado de trabalho formal e por horas de trabalho semanal. Na primeira tabela, é o percentual de empregos formais em 2020 no estado de Mato Grosso do Sul, distribuídos por setores do IBGE e sexo. Como podemos ver aqui, com exceção aos setores de serviços e administração pública, podemos notar que o percentual de vagas ocupadas pelos trabalhadores do sexo masculino é maior, se comparado ao percentual ocupado pelo sexo feminino no estado. E podemos ver que a diferença em números de vezes a mais de empregos formais é ocupado pelo sexo masculino e é diferente para cada setor. Na tabela 2, é o percentual de mulheres trabalhadoras brasileiras e não brasileiras, por mesorregião do estado de Mato Grosso do Sul, de 2020. Horas de trabalho semanal, a gente podemos observar aqui que a grande maioria do emprego formal, independente da carga horária semanal, está localizado na mesorregião Centro-Norte. Com relação às mulheres não brasileiras, há diferenças conforme a carga horária semanal. Então, aqui está mostrando que até 12 horas, a maioria do emprego formal está localizado na mesorregião leste. Para as cargas horárias de 16 a 20, 21 a 30 horas e 31 a 40 horas, estão a mesorregião centro-norte. Concentra-se a maioria dos empregos formais. Com relação à carga horária semanal de 41 a 44 horas, a maioria dos empregos ocupados por mulheres brasileiras localizam-se na região sudoeste. Então, aqui nessa tabela, a identificação da mesorregião centro-norte como destaque na ocupação dos empregos formais por mulheres brasileiras e não brasileiras. Na tabela 3, apresenta a escolaridade das mulheres trabalhadoras brasileiras e não brasileiras. Com relação às mulheres não brasileiras, as regiões centro-norte e leste apresentam um percentual igual para aquelas que são analfabetas, 36,4%. Os maiores percentuais de escolaridade referem-se ao ensino fundamental e médio e estão localizados na região sudoeste do estado. Além disso, a região centro-norte é aquela que concentra o maior percentual de mulheres com ensino superior. Então, podemos indicar que as mulheres não brasileiras que atuam no interior do estado têm uma menor escolaridade, considerando que a capital se localiza na mesorregião centro-norte.
Então, o objetivo do meu artigo foi analisar o emprego formal ocupado por mulheres migrantes internacionais residentes em Mato Grosso do Sul. Então, identificamos que, de modo geral, grande parte do emprego formal ocupado por mulheres em Mato Grosso do Sul está localizado na mesorregião centro-norte do estado. Obrigado. Então, continuando o trabalho da Joyce, nós indicamos a revista Desafio Online para efetuar a submissão. É uma revista aqui do Mato Grosso do Sul, com uma boa classificação. Para avanço no trabalho, seria interessante explorar um pouco mais essas dificuldades, né, do emprego das migrantes, comparando com o exterior, né, quais são as políticas públicas que tem no exterior para a empregabilidade dessas pessoas. Outros pontos interessantes, apontar mecanismos, né, tributários para aumentar esses empregos, né, quais são os pontos que acarretam as dificuldades com a língua, enfim, quais os fundamentos que poderiam ser melhorados para aumentar um pouco a empregabilidade, né, desses migrantes. Outro ponto interessante também, verificar junto aos órgãos públicos, né, ou também empresas privadas, se existe algum programa de qualificação, né? Olha, em que ponto esses programas de qualificação podem auxiliar esses migrantes, né, com emprego, né, e renda, e ao mesmo tempo trabalho formal. Olá, sou a professora Glenda e vou fazer alguns apontamentos sobre o artigo que foi por mim avaliado para o SICONF, né, no 11º SICONF, que é o Simpósio de Contabilidade e Finanças do curso de Ciências Contábeis da FACE UFGD. O artigo recebido, né, em língua espanhola, né, Planteamento de registração contábil para os tokens de utilidade e seguridade. Eu fiz uma tradução aqui para me ler, porque eu também, o meu espanhol não é tão bom quanto eu gostaria, mas enfim, o artigo tem um tema completamente atual, interessante, né? Só que ele é informativo, é como se ele fosse um livro, né? Um livro didático que me desse as informações sobre o tema, né? Então, o que ficou faltando? Apesar que foi feito, eu vi na introdução, né, no resumo que tem aqui, ó, no abstrato, que foi feito um objetivo, mas ele não está concebido como um artigo científico. Então, a gente precisa que colocar esse artigo como um artigo científico, né? Então, tá sem essa concepção, né? Então, tipo assim, um resumo traz a proposta que deveria estar numa introdução, né? E assim você estruturava os tópicos, um referencial teórico, metodologia que não possui. Por mais que seja definições, dá para montar toda uma estrutura de acordo com a escrita científica, né? Depois os resultados, as discussões, considerações finais, que foram as conclusões até trazidas. Então, se organizar dessa forma, né? Eu acredito que você consegue, inclusive, claro, além de ser aceito aí no nosso simpósio, você também conseguirá publicar em alguma revista, porque é um assunto interessante, né? Moderno, atual, e não todas as pessoas aí têm esse conhecimento, certo? E outra coisa, colocar nas normas APA, né? Ou a BNT. Eu já recomendaria a APA, porque você já atende as revistas científicas, né? As referências, por exemplo, elas devem vir ao final e não em notas de rodapé. As citações devem vir durante o texto, né? Então, tem que organizar nesse sentido para que você possa publicar esse artigo numa revista B3, numa B4, né? Trazendo uma informação aí interessante desse registro contábil, né? Para esse tema aí de tokens de utilidade e seguridade.
ok? Os criptoativos, que é um tema muito interessante e muito atual e que as pessoas precisam de conhecimento que talvez não tenha aí tão disponível, ok? Obrigada pela sua participação, também contamos, né, com a sua participação aí no nosso simpósio. Até mais! Então, encerrando os trabalhos dessa noite, nós agradecemos aqui aos autores dos trabalhos que fizeram as suas apresentações, as recomendações proferidas pelos nossos avaliadores dos trabalhos, agradecemos também a mediação realizada pelo professor Rafael, os demais avaliadores, e um agradecimento assim, mas enorme, de coração, ao nosso centro acadêmico, que é o nosso colaborador principal para a realização desse 12º simpósio, e também aos nossos outros colaboradores, patrocinadores, aqueles que tornaram possível a concretização desse simpósio, assim também como nós não poderíamos deixar de citar, com não menos importância também, o apoio administrativo da coordenação, da direção, dos técnicos administrativos, no suporte de tantas outras atividades essenciais. Então, sem esse trabalho em equipe, isso não seria possível. Enfim, nós agradecemos a presença de todos que nos assistem nesse canal, hoje com o encerramento do nosso 12º simpósio, com as apresentações de trabalhos que foram mediadas pelo professor Rafael Noriller. E aí, gostaram do nosso simpósio? Então, curte aí, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, que nós vamos ficar imensamente gratos a vocês. E gratidão a todos os que trabalharam pela realização desse evento. Uma abençoada noite a todos. Muito obrigada.